meus amores, tudo bem com vocês? A Tiara tá com muita saudade, mas eu sei que logo, logo estaremos juntos novamente, tá bom? Olha só, crianças, esse aqui é o Dudu. Gente, olha só o rostinho do Dudu. Ele está feliz? Não, Dudu, olha, está triste. Por que será que o Dudu está triste? Gente, ó, ele parece estar sozinho, sentado num lugar sem saber para onde ir. Sabe o que aconteceu? O Dudu se perdeu da mãe dele. E aí ele não sabe para onde ir. E aí ele ficou sozinho, triste. Alguém aí já se perdeu do papai e da mamãe? Crianças, ó, o que eu venho falar hoje para vocês é que o papai e a mamãe, eles cuidam de vocês, eles cuidam dos filhos com muito amor e carinho. E às vezes acontece de algumas crianças quererem crescer logo, querem ficar independentes, querem fazer as próprias vontades. E aí foi o que aconteceu com o Dudu. Ele desobedeceu a mamãe, o papai. Ele queria ficar sozinho, porque ficar sozinho parecia ser mais legal. E aí ele soltou da mão da mamãe quando eles estavam andando, passeando. Ele se soltou e fugiu, ó. E aí ele não sabia mais voltar. Ele não sabia mais encontrar a mamãe dele, nem sabia ir sozinho para casa. Olha que perigo, né, crianças? E eu vou falar uma coisa para vocês. Se algum dia algum de vocês se perderem, fiquem paradinhos onde vocês estiverem. Não pode sair sozinhos, não podem ficar sozinhos na rua andando, entenderam? E aí o Dudu ficou triste, ficou paradinho lá esperando para ver se alguém aparecia, se a mamãe aparecia. Mas a mamãe dele apareceu, porque a mamãe é quem cuida dos filhos, o papai também. E hoje eu quero mostrar para vocês a história, olha, desse pastorzinho, esse pastorzinho de ovelha. O pastor é um homem, esse pastor aqui é pastor de ovelhas. É como se fosse o nosso pastor também da igreja. O nosso pastor da igreja, ele cuida de nós, dos membros da igreja. Esse pastor, ele cuidava das ovelhas. E nós na igreja somos como ovelhas. Olha só, esse pastorzinho, ele tinha muitas ovelhas. Olha quantas ovelhas! Tinha muitas, muitas mesmo. Olha, vamos contar quantas tem aqui? 3. Vamos deixar ele aqui um pouquinho. 4. 5. Nossa, eram muitas ovelhas. Aqui, a Tiara não conseguiu ter todas essas ovelhas, mas na Bíblia conta que esse pastor tinha, sabe quantas ovelhas, crianças? 100 ovelhas. Esse pastor tinha 100 ovelhas. Mas ele cuidava de cada uma com muito cuidado e muito carinho. Assim como a mamãe e o papai cuidam de vocês. Mesmo que vocês tenham muitos irmãos, o papai e a mamãe cuidam de cada um de vocês. E esse pastor cuidava de cada ovelha. Ele sabia o horário que elas precisavam comer. Ele sabia o lugar onde elas podiam beber água. Ele levava elas para caminhar. Ele levava elas para o celeiro para elas dormirem, para elas descansarem. Ele dava banho nas ovelhas, em cada ovelha. E assim também
a mamãe e o papai fazem com vocês. Eles sabem o horário de vocês se alimentarem, eles sabem o horário de vocês dormirem, o horário que vocês devem tomar banho. A mamãe e o papai cuidam muito bem de vocês, da mesma forma que esse pastorzinho cuidava das ovelhas. Da mesma forma que o nosso pastor da igreja cuida de nós, dos membros da igreja. Então, esse pastorzinho, todos os dias, fazia tudo pelas ovelhas. Ele sabia os horários de acordar elas, de levar elas para caminhar, para tomar banho, para beber água, para comer. E quando era à noite, ele trazia elas de volta. E todos os dias ele contava uma por uma. Porque mesmo que ele tivesse 100 ovelhas, mesmo que ele tivesse muitas ovelhas, ele sempre sabia, ele conhecia cada uma delas e ele não queria que nenhuma delas se perdesse. Mas um dia, quando eles estavam caminhando no pasto e ele deixou elas caminharem lá para elas se alimentarem, na volta ele chegou e foi contar as ovelhas. E aí o que aconteceu, crianças? Ele contava todos os dias, ele contava uma por uma para ver se todas estavam lá. Mas ele percebeu que estava faltando uma ovelha. O que será que aconteceu com essa ovelha? Crianças, olha só. Essa ovelha achou que era bom sair um pouco da multidão, que era bom ficar sozinha. Ela achou que seria mais legal se ela pudesse andar sozinha e decidir para onde ela queria ir, qual pasto que ela queria ir. Ela achou que seria mais legal não ter ninguém para ficar mandando nela. E essa ovelha saiu de perto das outras e foi para bem longe. Só que aí escureceu, começou a ficar frio. E ela tentou achar as amiguinhas dela, ela tentou achar o pastor novamente e não conseguiu. E aí, quando ela estava tentando voltar para o caminho, ela caiu, se machucou. E aí estava frio e escuro, e essa ovelhinha começou a chorar, ficou triste. Gente, e o pastor também estava preocupado. Ele guardou as outras ovelhas lá no celeiro e voltou e foi atrás daquela que estava faltando, porque ele conhecia cada uma e ele sabia que ela estaria com fome ou às vezes machucada, ele sabia que ela estaria com medo. E ele procurou, ele subiu as serras, ele foi em vários lugares até que ele achou a ovelhinha dele. Olha, e ela ficou muito feliz quando viu o pastorzinho dela. E assim, ele levou ela para casa novamente para cuidar dela. Crianças, essa história mostra o cuidado desse pastorzinho com as suas ovelhas. E assim também é o cuidado do papai e da mamãe com vocês, tá? Vocês são crianças, vocês precisam do cuidado do papai e da mamãe. Então não queiram ficar sozinhos agora. Não se afastem do papai e da mamãe, porque ele sabe o que é melhor para vocês. Da mesma forma que o pastorzinho sabia o que era melhor para as ovelhas. Porque na Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas. E quando chegar a hora, quando vocês crescerem, aí sim vocês vão poder sair sozinhos, mas por enquanto não. Tem que ficar perto da mamãe e do papai, da mesma forma que as ovelhas precisam do pastor. E da mesma forma que nós precisamos do nosso pastor, que é quem cuida de nós, do nosso pastor da igreja, e também precisamos de quem? Deus. De Deus, gente. Nós precisamos de Deus, porque na Bíblia fala que o Senhor é nosso pastor.
O nosso pastor cuida de nós, assim como esse pastor cuida das ovelhas. Então, aí na casa de vocês, o papai e a mamãe cuidam de vocês. Na igreja, o nosso pastor lá da igreja cuida de nós lá na igreja. E em todos os momentos, em todo tempo, o nosso pastor que está no céu cuida de nós. Ele não nos deixa só, nunca, nunca, nunca. Por mais que a gente se esconda, por mais que a gente tente fugir de Deus, a gente não consegue. E na Bíblia fala que ele também é o nosso pastor, ele é o nosso pastor que conhece o nosso coração, que sabe quando estamos tristes, que sabe quando precisamos de ajuda. Esse pastor nunca nos abandona. O nosso pastor, o nosso Pai, Deus, é o nosso pastor e ele está sempre ao nosso lado. Amém, crianças? Que vocês possam levar essa mensagem no coração, sabendo que vocês nunca estarão só. E por mais que vocês venham a se perder, a distanciar do papai e da mamãe, não fiquem longe deles, não fiquem, porque eles sabem o melhor para vocês. E Deus está todo o tempo nos vendo. E Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece nosso coração. E Ele jamais nos abandona. E agora, crianças, vamos ler o versículo de hoje? Olha só. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de todos nós, porque Ele é quem? O Senhor cuida de mim. Salmo 40, 17. E Ele cuida porque Ele é o nosso pastor. E o nosso pastor jamais se esquece de nenhum de nós. Ele conhece cada um de nós e Ele jamais nos abandona. Amém? Então, quando vocês se sentirem sozinhos, chame por quem? Pelo nosso pastor, Deus, Jesus, o Filho de Deus. Chame o nosso pastor, tá? Porque ele vai tirar todo o medo do seu coração. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por cuidar de nós, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada porque jamais o Senhor nos abandona, jamais o Senhor nos deixa só, assim como nosso papai e a nossa mamãe, que cuida tão bem de nós. Obrigado, meu Deus, por ser o nosso pastor. Abençoe a nossa vida, a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Um beijo para vocês no coração. Tchau!